Aula 2. Bom, o assunto da aula 2 vai ser sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa aula tem como objetivo conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai entender noções básicas dos instrumentos desta política, assim como a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente e também os instrumentos de licenciamento ambiental. Bom, na Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei 6.938 de 81, que deu destaque ao SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que são os órgãos responsáveis por efetivar e também abordar os instrumentos na Política Nacional do Meio Ambiente, em especial o que se refere ao licenciamento ambiental. Qual o objetivo desta Política Nacional do Meio Ambiente? É a preservação, melhoria na recuperação da qualidade ambiental do ser humano, visando o quê? Assegurar o Brasil condições ao desenvolvimento socioeconômico e também os interesses da segurança nacional. E a proteção principal, que está no artigo 5º da nossa Carta Magna, que é a dignidade da pessoa humana. A gente vai apresentar alguns conceitos do PNMA, como nós chamamos, O que seria meio ambiente? Meio ambiente é algo que tem condições de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. O que seria a degradação da qualidade ambiental? É a alteração de características ao meio ambiente. E, por fim, a poluição, que sem dúvida prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Nós vamos agora falar um pouquinho dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. São vários aspectos utilizados para executar. A exemplo do estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, que esse instrumento é caracterizado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece padrões de licenciamento e também padrões de qualidade ao meio ambiente. A exemplo a zona ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades, os incentivos à produção, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, como um exemplo, áreas de proteção ambiental que são relevantes para o interesse ecológico, ou seja, ninguém pode construir nessas áreas ou fazer algo de construção, etc. Este também é interessante que esse foi regulamentado por uma lei, que esse sistema criou a unidade de conservação, que se chamou SNUC, SNUC. Enfim, então vários aspectos que está contido para como é que funciona essa instrumentalização. As penalidades disciplinares também, ela abarca que é muito importante quem não cumprir essas medidas necessárias para preservar ou correlatos a essa degradação ambiental. Nós temos também um aspecto importante que é sobre os instrumentos econômicos, que é concedido na área florestal, que serve de ambiente, que é seguro, por exemplo, a concessão florestal, a nossa servidão ambiental, a servidão florestal, que estuda essa preservação ecológica da nossa floresta brasileira. Vamos agora falar um pouquinho do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, que seria, é composto por órgãos e por entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e também dos municípios, que ele trata essas fundações pelo poder público, são pessoas responsáveis para proteger esta área do meio ambiente. Esse sistema, ele apresenta uma estrutura, tem órgãos superiores, o conselho deliberativo, tem órgãos centrais e também órgãos seccionais. E por último, um conselho de governo para se preocupar em reuniões para que eles se dividem para ver as atribuições de como é que está se dirigindo cada um órgão desse. E por último, entre esses, são outros órgãos executores, a exemplo do IBAMA, que é responsável em executar a fauna, a flora, um exemplo, o procedimento administrativo de licenciamento ambiental para atividades que afetam fronteiras ou estado, pela nossa fauna e flora, e outros órgãos locais.
Ainda nesse contexto, a gente vai falar do CONAMA, que é o licenciamento ambiental, que foi uma resolução 237 de 1997. Foi um licenciamento ambiental, um procedimento administrativo, o qual o órgão ambiental compete algumas licenças de localização. Entre elas, tem várias atividades sujeitas a essa licença, a exemplo do que? Da extração e tratamento de minerais, dos serviços de utilidades, das atividades agropecuárias e, por último, da licença prévia. A licença prévia é interessante porque ela solicita de fases preliminares para o planejamento da atividade e, nesse aspecto, ela se inicia em várias fases, destacando-se uma que é principal, que a gente pode destacar, é a segunda etapa, que é a licença prévia. São procedimentos para a obtenção dessa licença. Como é que as pessoas podem ter essa licença ambiental? Através dessas etapas. Um destaque é a segunda, que é a licença prévia, onde tem que, para a obtenção da licença prévia de um empreendimento, o interessado deverá procurar o órgão ambiental competente para saber se ali pode dar início ao seu projeto. Entre outras, finalizando, fechamos com a elaboração do projeto básico e bem como as outras licenças que ficam a cargo dos órgãos, seja estaduais, federais ou municipais. Daí finalizamos o contexto da aula 2.